Graça e paz, igreja do Senhor Jesus. Vamos começar com uma oração ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós agradecemos ao Teu santíssimo nome, ó Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agradecemos a Ti pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos na Tua casa com o propósito, Senhor, de aprendermos mais de Ti. Sabemos que não somos capazes de entender a Tua grandeza, muito menos o Teu poder, a Tua santidade. Por isso pedimos, Senhor, que a Tua misericórdia venha sobre nós, de forma que o Teu Santo Espírito venha ministrar a nossa mente e ao nosso coração, para que nós possamos sair daqui, Senhor, com um conhecimento maior da Tua pessoa e da Tua grandíssima obra. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e esteja conosco, hoje e sempre. Amém. Queria chamar o irmão Jonas, que vai ministrar com um hino. E nos escaninhos do banco a gente tem as nossas Bíblias, onde tem os nossos hinos. Amém? Boa noite, irmãos. Abramos os nossos hinários no hino número 54. Vamos cantar a primeira e a última estrofe. Número 54. Cantai, exultai, o Messias chegou, dissiparam-se as trevas e a aurora raiou. Dai louvores, exultai-o, foi morto na cruz. Dai louvores, publicai-o, já vive Jesus. Cantai, exultai, o Senhor voltará, triunfante e glorioso, nas nuvens virá. Dai louvores, exultai-o, foi morto na cruz. Dai louvores, publicai-o, já vive Jesus. Amém. Agora abramos no hino número 63, também a primeira e última estrofes. Se das vidas vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, quantas muitas bênçãos dizes de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos diz e quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate logo breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos dizes, quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez,
Passa a palavra, Maurício. Boa noite. Meus amados irmãos, não sei como é que foi essa semana para você, mas de terça-feira passada até aqui, muito meu coração se alegrou com o livro de Romanos. Tantas coisas novas me vieram ao coração, muitas possibilidades novas que eu jamais imaginava. Creio que na sua vida também o Senhor tem acrescentado. E eu espero que esses estudos sirvam para fortalecimento da sua fé. Amém? Essa tem sido a minha oração, de que nós possamos nos debruçarmos na palavra do Senhor, para que a nossa fé se firme cada vez mais e que o nome do Senhor seja eternamente glorificado. Gostaria de chamar o nosso professor, reverendo Antônio José, e fazer uma oração mais uma vez, para que o Senhor esteja o usando nessa noite para esclarecer a sua palavra. Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti pela vida tão preciosa desse querido amigo e servo do Senhor. Que o Senhor o use para a iluminação, Senhor, das nossas mentes. Amém. E que nós possamos sair daqui renovados, Senhor, na nossa fé. É Amém. O que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Meus queridos, boa noite, na paz do Senhor Jesus seja com cada um de vós. É uma alegria muito grande nos encontrarmos reunidos na casa de Deus. É uma bênção muito grande, é com muito temor, santo temor e tremor que estou aqui para expor as Sagradas Escrituras. O assunto é muito importante, por demais relevante e desafiador, estudar o livro de Romanos. Na verdade, é um compêndio de teologia, né? Lutero e Calvino sempre diziam que se não tivéssemos a Bíblia, mas tivéssemos a carta aos Romanos, já seríamos indesculpáveis diante de Deus para entender todo o projeto de Deus para a igreja e para o cosmos e para a vida de cada um de nós, no nosso modo vivendi e operandi, na nossa maneira de viver e operar no dia a dia. Então é condição sine qua non para a igreja, necessaríssima, que a igreja conheça a teologia da carta aos Romanos, mesmo porque um dos problemas mais sérios do mundo contemporâneo é a falta de conhecimento da palavra de Deus e do que Deus na verdade é para cada um de nós, né? Esse é o grande desafio para cada um de nós, conhecer a Deus. A palavra de Oséias ecoa através dos séculos até nós. Oséias 6, versículo 3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque como a alva a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Obrigado, Carlinhos, por sua distinção. De forma que nos encontramos alegres em estar aqui e poder expor a palavra de Deus para vocês. Eu confesso a vocês, eu sou amante da leitura, sou amante dos livros, né? Leio muitos livros por ano. Eu acho que poucos pastores leem como eu leio, né? Mas eu leio cerca de 120 livros por ano, cerca de 2, 3 livros por semana. E essa semana eu já li pelo menos 300 páginas sobre o assunto, em algumas línguas diferentes, para ver que autores e teólogos de diferentes compreensões teológicas dizem sobre o assunto. Então, para poder alimentar vocês e abençoá-los com visões distintas sobre o assunto. Então, a carta aos Romanos é por demais desafiadora para a vida da igreja. Há muitos cristãos que não conhecem, na verdade, o plano de Deus para as suas vidas. E, na verdade, esse é o grande desafio para cada um de nós, nos debruçarmos nas Escrituras e pedir a Deus que o Senhor nos dê um coração ensinável. Porque uma das coisas mais difíceis do cristianismo, especialmente para pastores, eu sou pastor há 37 anos, é que nós muitas vezes não somos ensináveis. O reverendo Isaías está aqui. Aos líderes nós achamos, eu já conheço a carta aos Romanos, eu já li Romanos. Uma coisa é ler Romanos, outra coisa é entender o propósito original e hermenêutico, porque Romanos foi escrito. Qual era a proposta teológica, bíblico-teológica de Paulo para a igreja naqueles dias? Então é importante, não é somente ler. Como posso entender se alguém não me explicar? Foi a palavra de Eunuco no caminho, voltando para a sua terra, falando para Filipe. Então nós nos alegramos em ver rostos os quais amo, me são muito familiares. O pastor da igreja está aqui, reverendo Isaías Cavalcante, meu amigo de vários anos,
meu amigo já há algumas décadas, estudamos juntos no Seminário Presbiteriano do Recife. É sempre um prazer, é sempre uma honra, uma alegria revê-lo de todo o meu coração. E hoje ligou alguém para mim hoje à tarde, estava em casa, ligou para mim e disse: reverendo, eu queria vê-lo, pastor, eu queria vê-lo, como faço, estou no Brasil. E ele foi meu aluno, ele tem feito um trabalho notável, foi meu aluno no curso de pós-graduação das Assembleias de Deus em São Paulo, da Missão Kairos. Ele foi meu aluno há alguns anos atrás. Deus o levou para trabalhar na África, e Deus o tem usado muito na África. Se vocês leem, vejam no YouTube o trabalho que esse homem faz na África, no Senegal, é um trabalho notável. Feiticeiros têm se convertido, tribos inteiras têm se convertido com o trabalho dele. É um trabalho memorável. Esse mês que vem está indo para os Estados Unidos falar na igreja presbiteriana sobre o seu trabalho. Tem feito um projeto belíssimo na África e no Senegal. O pastor, eu queria que ele, Aldson, levante aí, Aldson. Então, Aldson é uma bênção no Senegal, viu? Deus tem usado prodigiosamente no Senegal. Trabalho louvável. E ele falou: estou aqui no Rio, estou viajando amanhã, pastor, como faço para vê-lo? Eu estarei falando hoje na catedral. E ele veio e trouxe mais de 2 pessoas com ele, 2 homens de Deus, né? Então, que alegria, Aldson. Deus o abençoe muito, viu? É uma alegria saber que você foi meu aluno lá na Missão Kairos. E sabia que Deus ia usá-lo muito. Quando nós temos um aluno e vemos o prazer e o hedonismo cristão, como diz John Piper no seu livro Hedonismo Cristão, um prazer em servir, um prazer, o afã, o desejo, a avidez de servir ao Mestre, sabemos que Deus vai usar. E Aldson, seu coração queimava, apaixonado por missões. Eu percebi, esse moço vai ser muito usado por Deus nos campos missionários. Quando nós lemos o livro do nosso pioneiro no Brasil, Ashbel Graham Simonton, no seu diário, logo no introito, logo no preâmbulo do livro, ele diz: quem me dera ter um coração que clame, que queime por amor a Cristo. Quem me dera um batismo do Espírito, quem me dera um batismo de fogo. Olha o desejo dele. Ele passou pouco tempo, um tempo lacônico no Brasil, um tempo conciso aqui, 7 anos. Um trabalho tão frutuoso em 7 anos. Já pensou se Simonton tivesse vivido 20, 30 anos aqui no Rio de Janeiro? Mas ele pediu que ele desse, que o Senhor lhe desse um batismo de fogo, um batismo do Espírito. E como Deus o abençoou. E de fato sua oração foi ouvida, foi atendida. Então vamos lembrar, nós não vamos orar, seria redundante, já oraram pelo assunto. Então nós vamos lembrar alguns aspectos. Quem quiser o texto, eu posso passar para vocês. Eu tenho um texto produzido, aqui eu coloquei, não há como colocar todo o texto, então nós colocamos textos bem lacônicos aqui. No Data Show não há como colocar os textos longos, mas mesmo se você quiser o Data Show, se você quiser os slides, eu posso passar para você, tá bom? Posso mandar para o seu endereço eletrônico. Coloco numa página aí que eu mando para você, tanto na página da aula anterior, maneira professoral de falar, né? Tanto da exposição da palavra de Deus na semana passada como hoje. Vamos lembrar alguns aspectos. E nós lembramos a vocês que Paulo se encontrava onde? Na Acaia, na região de Corinto, quando Paulo escreveu essa missiva, por volta do ano 54 a 55 da era cristã. Vocês devem lembrar que Roma era a capital do império. As igrejas eram igrejas lares. Quando pensamos em igreja, não devemos imaginar que as igrejas eram igrejas de milhares de pessoas, igrejas locais. Hoje há um tipo de numerolatria, e às vezes se mensura o ministério de um pastor pelo tamanho do seu rebanho. Alguém diz: o Marcos Lucado é um grande pastor, o George Barna nos Estados Unidos é um grande pastor, tem um rebanho de 30 mil pessoas. Geralmente se pensa assim, por causa da compreensão numerólatra nossa, de achar que a proporcionalidade da bênção de Deus está ligada ao número de pessoas daquela igreja. Isso necessariamente não o é, porque Jesus teve uma igreja tão pequena. Jesus teve 12 apóstolos. As igrejas antigas eram pequenas. A igreja, no cenáculo nós tivemos 120 pessoas. Mas as igrejas lares, aquelas igrejas a quem Paulo destinou suas missivas, a igreja de Corinto, de Filipos, de Tessalônica, de Colossos e da própria Roma, eram igrejas de no máximo 50 membros comungantes. Eram igrejas que se reuniam nos lares. E como os cristãos primeiros eram pessoas de parcos recursos, raramente tinha alguém que tinha pouco mais recursos, as igrejas se reuniam em lares de pessoas modestas. Então, Paulo escreveu essa carta a Roma, e Paulo trata com a pertinência profunda a teologia cristã.
Ele começa tratando os primeiros capítulos sobre a doutrina da hamartologia. Hamartos do grego significa pecado, hamartologia, a doutrina do pecado. Ele trata até o capítulo 6. E o capítulo 7 e 8 ele trata sobre a novidade de vida, o novo nascimento, a luta espiritual entre a carne e o espírito. E assim ele vai tratando, mas a carta é um crescente. Capítulos 9 e 10, os capítulos 8 ele trata das virtudes teologais e na prática da vida cristã. 9 a 11 trata com pertinência profunda a doutrina da eleição e assim por diante. Então é uma carta que é um crescente teológico. Mas Paulo primordia a sua carta, o capítulo 1, tratando da queda espiritual, da situação da igreja de Roma naqueles dias, não da igreja, mas da situação do mundo em que vivia a igreja. Mas se você for analisar, fazer uma análise comparativa, tá bom? Criar uma sinergia, uma simbiose entre o texto de Paulo para a época e para hoje, você vai convir comigo que eram os mesmos dias. Paulo trata de problemas muito sérios daquela época. Ele diz que Deus os entregou. Paulo usa uma expressão que no grego significa deixar a própria sorte. Ele diz no versículos 2, 24 e 26, Deus os entregou a paixões infames. Depois ele diz, Deus os entregou à imundícia. E depois, Deus os entregou a mentes reprováveis. Então fala de mentes reprováveis, imundícia e paixões infames. Paulo está tratando de problemas sérios da sociedade da época, da sociedade dos seus dias. E ele diz que a igreja vivia nesse contexto, em que pessoas desonravam seus próprios corpos, mutuamente se inflamando, homens com homens, mulheres com mulheres, cometendo torpeza. E diz que estavam provocando a ira de Deus, porque a ira de Deus se revela dos céus. É fácil você falar do amor de Deus. Na verdade, quando contemplamos o cristianismo contemporâneo, a igreja está vivendo uma época de um cristianismo triunfalista. Não se prega coisas que ofendem as pessoas, porque se eu pregar coisas que ofendem as pessoas, elas não vão vir à igreja. Então ninguém fala mais de pecado, ninguém fala mais de novo nascimento, de santidade de vida, de compromisso com Deus, porque não é isso que as pessoas de fato querem ouvir. As pessoas querem o evangelho lex sotan. As pessoas querem um evangelho que simplesmente fale só de coisas boas, de coisas agradáveis, prazerosas, mas não uma mensagem que as incomode. Então, quando lemos a carta do apóstolo São Paulo, vemos que esse não era o evangelho que Paulo pregava. Paulo chega a dizer em Gálatas 1, versículo 10, que se ele agradava aos homens, não era servo de Cristo. Então, o propósito do evangelho não é agradar as pessoas. Eu sempre digo que Deus não tem compromisso com o mensageiro, Deus tem compromisso com a mensagem. Deus não tem compromisso com o pregador, Deus tem compromisso com a pregação. Deus não tem compromisso com o evangelista, Deus não tem compromisso com o evangelho. Logo, se eu trouxer uma mensagem que em mim não é de Deus, não vou ter a bênção de Deus. Lembra que a mensagem profética era essa: quando o profeta disser alguma coisa e aquilo não cumprir, aquele profeta não falou em meu nome. Olha que tremenda responsabilidade. Como é importante entender isso. Por isso, quando nós contemplamos o evangelho hoje, a igreja cresce, o cristianismo cresce. No Brasil nós já somos mais de 40 milhões de evangélicos, mas um dos grandes problemas contemporâneos é que estamos com um número muito grande de evangélicos sem ser sal, sem ser luz na sociedade, que não traz modificação na sociedade. E esse é um grande desafio para nós hoje. Então, quando Paulo escreve essa carta, havemos de convir que ele escreveu num período muito hostil para a vida da igreja, e hoje não pode ser diferente. Por isso que Paulo, quando trata em Romanos, vocês devem lembrar que em Romanos capítulo 12, Paulo principia aquela seção dizendo: não vos conformeis com este século. E a palavra grega para conformar-se é não tomar a forma. Esse é o grande desafio da igreja, não tomar a forma do mundo contemporâneo, em vários sentidos. É no sentido epistemológico, do grego episteme, razão, compreensão das coisas. Às vezes, epistemologicamente, estamos pensando como o mundo pensa, no sentido ético, moral, social, e assim por diante. É o grande desafio, não se conformar, não tomar a forma, vem da palavra grega morfê, né? Não tomeis a forma desse mundo. Então esse é o grande desafio. Então na semana passada, se você não vou voltar mais a esse assunto, porque nós já vimos com vocês, mas quem quiser os slides anteriores, eu posso passar para vocês, tá bom? Onde eu abordei todos esses aspectos
Mas o capítulo 2, eu quero que você abra comigo, abra a sua Bíblia, que nós vamos ler até o versículo 16. Porque é nesse texto, a perícope que eu usarei para abordagem é até o versículo 16. Está bem? Porque do versículo 16 adiante, eu estava conversando com o presbítero Maurício, e a semana próxima passada eu abordei todo o capítulo, porque pensara eu, ingenuamente, que era para abordar todo o capítulo, mas eu sei que isso é prejudicial, porque não há como fazer uma mensagem expositiva, abordando versículo a versículo, todo um capítulo em 40 minutos, 45, é impossível isso. Se vou tratar com escrutínio minucioso, não é possível. Então, por isso que eu vou abordar no máximo até o versículo 16. A proposta é até o versículo 16, se Deus me permitir, e conceder tempo e graça, iremos até o versículo 16. Então, abra a sua Bíblia, estamos aqui para aprender, não comigo, mas com o Espírito Santo. Então, vamos ler até o versículo 16, para você entender a mensagem de Paulo. Os gentios e os judeus, igualmente culpados, o juízo de Deus. Vejam bem o assunto da perícope, da unidade textual, que os gentios e os judeus se sentem igualmente culpados. Paulo vai tratar o assunto mais importante desse texto aqui, é a palavra julgamento. É sobre o juízo de Deus que Paulo vai tratar. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Vocês vão lembrar depois, que quando lemos o capítulo anterior, Paulo diz no versículo 32, que os gentios não somente faziam as coisas erradas, mas também aprovavam, chancelavam aqueles que faziam. Paulo está tratando em outra pessoa, de uma outra visão que não é gentílica, é uma visão mais judaica, e Paulo está tratando você e você também, ó homem, não julga o gentio. Lembra vocês que nós temos a Bíblia aqui hoje capitulada, não tem? Capitulada, tem um assunto da perícope, versículo. A Bíblia não foi escrita desta forma. O texto original grego não tem isso, não tem essas particularidades que temos na Bíblia hoje. Isso é um trabalho que vem a partir do século VI da era cristã. E depois no século XII foi tratado novamente na época de Santo Agostinho, de Santo Tomás de Aquino. Então, fizeram redivisão dos textos. Então, isso é um trabalho que vem depois da era da patrística, da patrologia. Já no século VI, dividiram a Bíblia em capítulos e versículos para dar melhor compreensão da unidade textual. Então, lembra vocês, então, esquecendo do texto, que Paulo está continuando o mesmo assunto que estava tratando antes. Então, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Que coisas? As coisas que ele suscitou no capítulo 1, o lesbianismo, o homossexualismo e outros assuntos que estavam ofendendo e seriam assintosos à santidade de Deus. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira. Paulo usa 3 vezes essa expressão, dia da ira. E todos os teólogos contemporâneos dizem que o dia da ira que Paulo diz é uma expressão cunhada por Paulo para o juízo final. O dia da ira, o grande dia da ira de Deus. Vamos tratar o que significa ira, até no texto original grego, para vocês entenderem melhor. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, já lemos, versículo 6, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Não tem aqui, de fato, uma compreensão etnológica. Ao judeu significa aqueles que receberam primeiro a lei. E ao grego, não refere-se ao grego etnologicamente. O grego representa o mundo gentílico e depois ao mundo gentio. É o que Jesus disse: aquele que muito foi dado, muito também será cobrado.
O juízo começa pela casa de Deus para ir depois para o mundo gentílico. Paulo está tratando isso. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. E Paulo está tratando de juízo. Não há acepção de pessoas no dia do juízo. Assim, pois, todos que pecaram sem lei perecerão. E todos que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então, toda essa perícope trata justamente do dia da ira de Deus, do julgamento de Deus sobre os homens, sobre o proceder humano que assintosamente ia contra a santidade de Deus. Então, por isso nós vamos tratar desse assunto com vocês. Vamos então. Romanos 2, 1 a 16, todos os grandes teólogos, fui ler Calvino, William Hendrickson, e todos os grandes teólogos do Novo Testamento, os grandes comentaristas, li pelo menos uns 20 grandes teólogos sobre o assunto, e eles têm várias veias teológicas que eles se consensualizam. E eles dizem que nesse texto, o texto trata, até o versículo 16, de 3 ênfases, 3 avenidas teológicas principais. Primeiro, Paulo quer demonstrar que o juízo de Deus é inevitável. Paulo quer mostrar que o juízo de Deus é vindo e é inevitável, não há como escapar. Isso faz lembrar de Hebreus 2:3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? O juízo de Deus é inevitável sobre os judeus e os gentios. Segundo, Paulo quer evidenciar que o juízo de Deus é justo. Deus é justo em julgar. E terceiro, Paulo preconiza que o juízo de Deus é imparcial. Então, o juízo de Deus é inevitável. Versículo 2, 1 a 4, Paulo trata disso. O juízo de Deus é justo, Deus é justo em julgar. E o juízo de Deus é imparcial, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Agora, para quem Paulo destinou essa carta? Para quem Paulo destinou o segundo capítulo? Porque alguns teólogos dizem o seguinte: no primeiro capítulo, Paulo está tratando dos gentios. Paulo está tratando dos gentios e ele fala que Deus os entregou o mundo gentílico, entregou os romanos à própria sorte. A expressão Deus os entregou no original grego é uma palavra que dá a ideia, que dá a entender o seguinte: que Deus decidiu não agir nas suas vidas. Deus decidiu não agir, deixá-los à própria sorte. Que coisa difícil. Quando Deus olha o mundo, você quer isso? É isso que você quer? Então não vou agir na sua vida. Deus os entregou às suas paixões. Deus entregou os romanos à sua própria sorte. Então, o primeiro capítulo trataria, portanto, da situação do mundo romano e da devassidão que predominava sobre o mundo gentílico. O capítulo 2 seria, portanto, voltado aos judeus. Alguns teólogos têm essa preferência, que seriam os judeus. Outros dizem, não eram judeus, eram os gentios moralistas. Havia os gentios moralistas que julgavam os outros gentios. Eu coloquei aqui 4 pensamentos distintos para quem Paulo escreveu o segundo capítulo. Uns dizem que essa é uma personagem imaginária, porque Paulo diz, portanto, ó homem, você que julga os outros. Então a expressão ó homem seria uma figura enigmática, imaginária, dentro da antiga tradição grega, da diatribe grega. Seria, portanto, uma pessoa que Paulo envolveu no seu discurso. Outros teólogos acreditam que Paulo retrata aí a sociedade gentílica, e ele agora volta a sua atenção para judeus legalistas e orgulhosos, jactanciosos. Seria, portanto, os judeus que julgavam os romanos. Uma terceira compreensão, acredita que Paulo tem como objeto do seu discurso, no segundo capítulo, os gentios moralistas. E o quarto, que Paulo está tratando de judeus e gentios indistintamente. Vamos então ver isso aqui. Diferenças entre judeus retratados no capítulo 2 e 3. Capítulo 1 e 2, perdão. Vou retificar aqui depois. Capítulo 1 e 2. No capítulo 1, vejam bem que Paulo diz, quero que você abra a sua Bíblia, deixa a sua Bíblia aberta.
Vejamos bem o que Paulo diz. Versículo 32. Capítulo 1, 32. Qual é a compreensão que Paulo tem dos gentios? Eles dizem que os gentios não somente praticam imoralidade, mas também aprovam aqueles que as praticam. É como se fosse há um tipo de louvação para o mal. Isso você vê na sociedade contemporânea. Há um tipo de louvação para o mal. Essa semana eu vi um discurso de um político na Câmara dos Deputados, declarando para toda a Câmara dos Deputados, em Brasília, que pedofilia não é crime. Que pedofilia não tem nada a ver com crime. É simplesmente uma doença como qualquer outra. Então, vivemos em um mundo em que as pessoas não querem mais tratar as coisas como pecado. Querem tirar de qualquer forma, qualquer culpabilidade sobre o homem. Aí você vai entender muito bem quando você lê aquela obra Beyond Freedom and Dignity, Além da Dignidade e da Liberdade, de B.F. Skinner, um dos pais da psicologia, o pai da psicologia behaviorista, em que ele diz que ninguém tem culpa de nada, você é produto do meio, você é produto da sociedade, a sociedade te fez assim. Aí você vai encontrar alguém que mata alguém no sinal do trânsito, alguém volta para casa cansado, exausto, fatigado, depauperado, voltando para casa, e abordado, se você não, e você, qualquer aceno que faz, você pode morrer ali, mas vai aparecer alguém, talvez um advogado criminalista, que vai dizer que aquele garoto que matou não tem culpa alguma, a sociedade o fez assim, ele é filho de mãe solteira, não teve educação, não teve lar, não teve família, logo não tem culpabilidade alguma. Então é importante entender o que Paulo está dizendo. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, quando Paulo está tratando desse assunto, trazendo para a contemporaneidade, você vai enxergar que são os nossos dias. A vida dos romanos é a vida dos nossos dias. Alex Verhal, na sua obra História das Civilizações Antigas, ele diz que o que fez tombar o Império Romano no ano 476 d.C. foi a devassidão dos romanos, foi a vida depravada dos romanos, fez sucumbir o grande império. Tinham grandes poderes, as legiões romanas faziam tombar as nações, tremer os povos diante deles, mas a vida devassa e promíscua derrubou o império, destruiu o império. Os romanos vendiam seus filhos para pagar dívida de jogos, diz Alex Verhal, como também outros grandes historiadores do passado tratam disso. Mas nós quando vemos isso aqui, nós vemos que o texto, olha a diferença, olha que a personagem do capítulo 2, ele não aprova o que o outro faz, mas ele é complacente com o seu próprio erro. Paulo está tratando disso aqui. Vejam o que ele diz aqui, versículo 4: Tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Então logo são duas compreensões diferentes. Temos a primeira cosmovisão de alguém que faz o erro, pratica o erro e anula e aprova e chancela os outros que fazem. E temos a segunda compreensão, a segunda personagem, que é o capítulo 2, de alguém que combate o erro do outro, mas não combate o seu próprio. Ele é hiper austero com o erro do próximo, mas é simplesmente complacente com o seu próprio erro. Então, é o primeiro grupo. As duas diferenças no capítulo 1 e o capítulo 2 é que o primeiro grupo, descrito pelo apóstolo Paulo em Romanos 1, 18 a 32, fazem coisas que sabem que estão erradas e também aprovam as que os outros fazem. Já o segundo grupo são retratados por Paulo como aqueles que fazem coisas que sabem que são erradas, mas condenam os outros que agem da mesma forma. Então temos essas duas cosmovisões de personagens distintas. O juízo de Deus é inevitável. Paulo condena a intransigência no julgamento alheio, bem como a condescendência em relação às próprias faltas. Sigmund Freud chama esse prazer vicário que as pessoas têm de condenar os outros, as falhas do próximo, como projeção. Antes de Freud tratar disso, na sua obra Futuro de Ilusão, 1927, Paulo já tratava disso. Tem gente que tem um prazer vicário de crucificar o próximo. Ele se sente feliz em ver o outro crucificado.
Então Freud diz isso. Tem gente que age dessa forma, tem um prazer vicário em condenar o próximo. Mas antes disso, Paulo já tratava de gente assim, que tinha prazer, sentia um certo hedonismo, a palavra hedon, do grego significa prazer, sentia um hedonismo espiritual em ver o outro condenado à sua própria sorte. Thomas Hobbes, grande filósofo do século XVII, em sua obra clássica, em sua masterpiece, sua obra-prima, o Leviatã, página 25, alude a pessoas que se esforçam em valorizar a si mesmas, observando as imperfeições dos outros. Ele está lá tratando do Leviatã, mas o Leviatã é o Estado, o destruidor dos povos, dos sonhos dos outros, o Estado, a deificação do Estado. Então, mas ele está dizendo aqui que há pessoas que fazem isso, que para valorizar a si mesma, eu tenho que apequenar o outro, eu não posso deixar o outro brilhar. Lembram de uma certa ocasião, uma ilustração que está no livro Lenda do Céu e da Terra, de Malbataã, em que ele conta que uma raposa estava estava correndo atrás para destruir um vagalume. E corria, tentando pegar o vagalume para comer. E o vagalume se esgueirava por toda parte, até que chegou em um canto que o vagalume não tinha para onde correr mais, e exausto disse: para, mas antes de me comer, raposa, diz Malbataã no seu livro, poeticamente, mas antes de me comer, eu quero saber por que você quer me comer, porque eu não faço parte da sua cadeia alimentar, eu sou vagalume, raposa não come vagalume, por que você quer me destruir? Então Malbataã diz que a raposa disse: eu quero destruir você porque você brilha. Então tem gente assim, que não consegue conviver com outra pessoa se ele brilha mais do que ele, tem que destruí-lo. Então isso é muito importante entender o que Paulo está tratando aqui. Então o juízo de Deus é justo. A capítulo versículo 4 a 11, Paulo trata disso. Paulo prescreve que a bondade e a tolerância de Deus tem como função principal o quebrantamento e a penitência. E ele usa a palavra metanoia. Metanoia é a palavra grega para arrependimento, penitência. Só aparece uma vez em toda a carta aos Romanos. Metanoia. E a palavra também usada também como caindo em si. Aquela expressão que está essa palavra aparece muito bem. Lucas era grego. Quem mais usou a palavra metanoia nos evangelhos foi Lucas, porque Lucas era grego, era a sua língua materna. Ele usou essa palavra várias vezes, nem sempre aparece como arrependimento na tradução, mas a palavra que ele usou foi metanoia. Por exemplo, dando um exemplo para vocês, o filho pródigo. Quando o filho pródigo volta para casa, o texto diz que antes de ele voltar, Lucas escreveu: caindo em si, ele disse: quantos jornaleiros meu pai tem pão fartamente, sobejamente, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Caindo em si, essa é a tradução. Mas o texto original está a palavra metanoie, que significa dar meia volta. Ele deu meia volta. Ele estava no caminho, num dado momento ele parou, refletiu e voltou. Esse cair em si é a palavra metanoia, que não significa necessariamente arrependimento, significa dar meia volta. Então, o texto está dizendo aqui que a bondade de Deus em agir tardiamente no juízo na vida de alguém é porque Deus quer levar essa pessoa à metanoia. Coisa interessante, que às vezes nós pensamos: mas Deus é muito tolerante, se fosse eu mandava fogo do céu sobre a maldade humana. Quantas vezes você fica assim? Você vê uma situação aí de alguém que estuprou uma criança com 2, 3 anos, ou praticou um crime hediondo. Se eu fosse Deus, fulminava esse indivíduo. Mas nós esquecemos que a bondade de Deus e a longanimidade de Deus é para ensejar a ocasião à metanoia daquele indivíduo, ao quebrantamento. E o fato até mesmo de Deus estar, o agir de Deus parecer tardio na sociedade humana. Aí você vai lembrar da oração dos santos debaixo do altar, de Apocalipse capítulo 6. Quando foi aberto um dos selos, João diz: eu vi os santos debaixo do altar clamando e dizendo: até quando, Senhor, não vingarás o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? E o Senhor disse que esperasse um pouco de tempo, até que se completasse o número dos salvos. Então Deus não vai tardar o seu juízo sobre a sociedade contemporânea. Não há ninguém que vai ficar imune, incólume. Não existe lá no céu imunidade parlamentar,
não existe foro privilegiado diante de Deus, não tem nada disso. No juízo final, diante do trono branco, diante do altar de Deus, não tem foro privilegiado, não tem imunidade parlamentar, não tem nada disso que vai valer. O princípio da manifestação da sua justiça, Paulo declara que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus não é um sentimento, mas a manifestação da sua santa justiça. Deus não tem emoções ou paixões, conforme pertinentemente declara a nossa confissão de fé no capítulo 2, seção 1. A confissão de fé contrata de Deus e seus atributos, de Deus e da Santíssima. O primeiro capítulo trata das Escrituras Sagradas, do segundo de Deus e da Santíssima Trindade. E logo na seção 1 diz que Deus é um ser sem paixões. Logo, a ira não é um sentimento, não é raiva de Deus, não é que Deus está irado, Deus está com raiva. A ira de Deus é quando Deus decide aplicar a sua santa justiça. Não pense que Deus está irado e das suas narinas sai fogo devorador. Isso são linguagens que a gente tem que entender. São linguagens antropopáticas. Antropopatia é uma linguagem hermenêutica que significa antropopatia, atribuir a Deus sentimentos humanos. Patia, sentimento. Então Deus se arrependeu, Deus não se arrepende, porque Deus é onisciente, porque Deus já sabe todas as coisas antes que elas aconteçam. Logo Deus não se arrepende. Eu posso arrepender-me, sou um ser mortal, efêmero, transitório, circunstante, contingente, mas Deus não. Imagine você que Adão pecou e Deus entrou em crise e reuniu com o Pai, o Filho e o Espírito Santo numa sessão. O que é que vamos fazer agora? Temos que criar um plano B porque ele caiu. Jesus nunca foi o plano B. Jesus sempre foi o primeiro plano, porque Deus sabia que Adão não ia permanecer em total santidade. Daí porque a Bíblia chama Jesus de o Cordeiro Pascal. Daí porque o Evangelho chama a Santa Ceia de o sangue da eterna aliança. Então é bom entender isso, que Deus não tem paixões. Ouço tantos pastores pregando, porque Deus está irado com você. Deus está muito irado com você. Então venha para a igreja, porque o Senhor está irado com você. Então é muito bom, é bom refletir e repensar essas linguagens que as pessoas podem se enganar. O julgamento de Deus é imparcial. E há 3 linhas de argumentação. Paulo quer mostrar isso. Primeira linha de argumentação de Paulo. Paulo afirma que todos que pecaram serão julgados, quer judeus, quer gentios. Segunda linha de argumentação de Paulo. Paulo afirma que todos que pecaram sem lei perecerão. Ou seja, mesmo aqueles que nunca ouviram do Evangelho, serão julgados. E Paulo argumenta muito fortemente. Capítulo 1, versos 19 e 20, Paulo diz: porque os atributos de Deus, o seu poder com a sua eterna divindade, claramente se revela por meio das coisas criadas, por isso tais homens são diante de Deus indesculpáveis. Terceira linha de argumentação. Paulo afirma que todos os que pecaram com lei, mediante a lei serão julgados. E a quarta linha de argumentação é que os gentios têm a norma da lei em seus corações. Quando os gentios não têm lei, mas procedem de conformidade com a lei, servem eles de lei para si mesmos. E falei para vocês a próxima passada, isso é consenso. Os grandes antropólogos, estudiosos dos povos, das etnias, os grandes etnólogos, estudiosos, aqueles que estudam até a religião como ciência, têm dito que nunca se encontrou em toda a história humana um povo ateu. O homem nasce teísta e a sociedade o ateiza. Se deixar o indivíduo seguir a sua vida, ele vai adorar qualquer Deus, porque o sagrado faz parte da sua vida. O próprio Rudolf Otto, na obra dele, The Idea of the Holy, a ideia do sagrado, o conceito do sagrado, foi lançado no Brasil por várias editoras, Melhoramento, Ática e tantas outras, uma por o luminoso, o majestoso, o sagrado, cada um é como título de filme, cada um coloca o título que quer, mas ele trata muito bem, dizendo que todos os povos sempre tiveram a ideia do sagrado, a ideia do soberano, de um ser supremo, potentoso, e por não conhecer a Bíblia, vão adorar a imagem da escultura, vão adorar os céus e a terra, as coisas criadas, mas até a manifestação politeísta é uma manifestação do sagrado na vida dos indivíduos. Isso é muito interessante. O pai do estruturalismo na área da antropologia, Fernando Saussure, trata disso.
Ele diz, por exemplo, a ideia de punição, a ideia de oferecer sacrifício pela culpa. Os judeus faziam isso. O próprio Senhor mandou. Mas outros povos também faziam isso, sacrificavam animais aos seus deuses, para aplacar a ira dos seus deuses. Não somente animais, até sacrifícios humanos. De onde vem essa ideia? Que eu tenho que sacrificar pela minha culpa. Logo o homem se sente culpado. Mesmo sem conhecer a Deus, existe culpabilidade nele. Isso é muito interessante a compreensão de Paulo. Mesmo os que estão sem lei serão julgados, porque existe a lei de Deus nos seus corações. É o que os reformadores tratavam dos semer religiones. O homem nasce com a semente da religião no seu coração, e todo ser humano nasce com sensus divinitatis, do latim, sensus divinitatis, o sentimento do ser divino. Continuando, afirmações sobre o juízo de Deus. Coloquei alguns aí que é muito importante pensar o que eles pensam. John Stott, eu gosto muito de John Stott, ele no seu comentário A Mensagem aos Romanos, página 98, ele diz o seguinte: nós barateamos o Evangelho quando o retratamos apenas como algo que nos liberta da tristeza, do medo, da culpa e de outras necessidades pessoais, ao invés de apresentá-lo como uma força que nos liberta da ira vindoura. Gente, que coisa tremenda de Stott. Nós barateamos o Evangelho, apequenamos o Evangelho, quando mostramos o Evangelho simplesmente como algo que nos liberta da culpa, do medo, de situações circunstanciais e contingenciais que nós vivemos. Que a mensagem maior do Evangelho é que ele me liberta da ira vindoura, me liberta da justiça divina. Gente, isso é tremendo. Jesus veio para pagar a minha culpa, para me libertar da justiça divina, porque Deus exigia, Deus requeria uma justiça divina. A justiça divina requer o pagamento pela culpa, requer uma oferta perfeita, e só Jesus foi essa oferta perfeita por cada um de nós. Essa é a mensagem maior do Evangelho, que Jesus veio para libertar-me da ira vindoura, para satisfazer a justiça divina em meu lugar. William Hendriksen é tido como um dos maiores comentaristas do Novo Testamento. É um grande teólogo, um grande comentarista, esse teólogo holandês. É bom observar, diz William Hendriksen, no seu comentário aos Romanos, página 121, é bom observar que a pessoa a quem Paulo se dirige é o próprio agente que acumula ira para si mesmo. Além do mais, a ira é a de Deus, como em Romanos 1,18. Mas no presente caso, o derramar dessa ira se concretiza em o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, ou seja, o dia do juízo final. Então, o texto faz lembrar que o juízo final é denominado de o dia da ira, o dia em que Deus vai aplicar a sua justiça. Pode parecer tardio, mas no momento certo Deus vai aplicar a sua justiça sobre toda a terra. Você pode imaginar isso? Eu muitas vezes penso nisso. Quanta gente aí, temos aqui advogados como Cátia, outros aí, mas quanta gente aí burla as leis? Quantas pessoas estão além do bem e do mal, como diz Nietzsche, na sua obra Além do Bem e do Mal? Tem gente que não são como os demais mortais, são incólumes, passam isentos e ilesos, sem nada a sofrer aqui. Aí você entra em crise, você como ser humano circunstante, começa a viver o Salmo de Asaf. Asaf diz: toda manhã eu sou afligido, lava as mãos nas nucícias, eu sou afligido. Os demais homens, os demais que não temem a Deus, são sadios, são nédios, não partilham da canseira dos mortais, não são afligidos como os demais povos. Mas eu entrei no santuário de Deus e atendei com o fim deles. Então, a cada dia o cristão, se nós não vermos as coisas a partir da cosmovisão de Deus, você entra em crise. Não tente logicizar o Evangelho. Não tente cartesianamente entender a Deus, porque você vai achar que Deus está tardando o seu juízo. Você vai perguntar por que Deus permitiu Auschwitz, como diz Emmanuel Levinas, o grande filósofo que cresceu em Auschwitz como criança. Seus pais morreram ali, e ele chegou a dizer: não conheço, não creio em Deus depois de Auschwitz. Ele é agnóstico, mas ele já morreu em 1996, escreveu muitos livros, esse filósofo, nascido em Lyon, na França, francês, judeu francês. Mas a grande crise dele
é que ele não entendeu o que passou e disse: Deus não poderia estar ali. Onde estava Deus? Onde estava Deus ali em Auschwitz? Então, pense assim. Pense que se Deus está tardando o seu juízo, é porque Deus está nos seus propósitos eternos, esperando o dia da satisfação plena da sua justiça, esperando que alguns também sejam dotados da graça do arrependimento. Afirmações sobre o juízo de Deus. Coloquei essa situação de Calvino, citação de Calvino. O dia do juízo final é chamado por Paulo em Romanos 1,18 e em Romanos 2,5,7 de dia da ira, quando se refere aos perversos. No tocante aos salvos, esse dia da ira, diz ele, é o dia da redenção dos fiéis. Para os réprobos, esse dia, diz Sofonias, será o dia da ira, de angústia e de aperto, dia de trevas e de escuridão. E se diz também em Joel, as citações são de Calvino. Os livros serão abertos, Calvino diz, no dia da ira. Os livros serão abertos, as ovelhas serão separadas dos cabritos, o trigo será apartado do joio. Então, naquele dia, o dia da ira, os livros serão abertos, as ovelhas separadas dos cabritos e o trigo será apartado do joio. Então, espere em Deus. Você acha que o STF não funciona? Você acha que o Brasil está uma bagunça? Você diz, that's a mess. Aquilo é uma bagunça, como diz em inglês. That's a mess. Talvez sim, possivelmente sim. Mas há um justo juízo, que daquele juízo ninguém escapa. Vale a pena esperar nele. Por isso a palavra de Deus diz: não vos vingueis, mas dai lugar à ira. Dai lugar à ira, não é a sua ira, a ira de Deus. Não vos vingueis, amados, diz Paulo aos Romanos capítulo 12, não vos vingueis, amados, mas dai lugar à ira, porque assim diz o Senhor: a mim pertence a vingança. A sua ira é injusta, porque você é pecador. Você não sabe aplicar a sua justiça, porque nós não temos justiça própria. Logo, toda a ira nossa é pecaminosa. Não vos vingueis, amados, mas dai lugar à ira. Dá lugar a que ira? A ira de Deus, porque a ira de Deus é santa, está atrelada à santidade de Deus. Vale a pena. O juízo na história. Apenas ficou escuro aqui, ficou turvo. Eu acho que não usei bem, quis colocar aqui. Mesmo porque juízo dá a ideia a compreensão de época turva, juízo, assim por diante. Quis colocar aqui como pano de fundo. Mas o que quis colocar aqui é que em todas as épocas da história e em todos os povos se apregou, se preconizou um juízo. Em todos os povos, em todas as culturas, existe a crença em um juízo final. Não é só na Bíblia, não. Em todos os povos, desde a era adâmica, o homem foi criado à imagem de Deus, a imago Dei. Deus já colocou nele, no seu coração, a ideia de que há um dia em que todos os povos serão julgados. Agora, eu coloquei aqui também algumas ideias errôneas sobre o juízo. A primeira ideia errônea é de um teólogo liberal chamado Friedrich Schleiermacher, teólogo alemão. Olha o que ele diz. Vamos ver algumas ideias errôneas para desmistificar o outro lado, aqueles que não creem no juízo de Deus. O juízo de Deus é descrito na Bíblia como metafórico. É uma metáfora, isso não vai acontecer. Isso é apenas uma metáfora usada por Deus. De acordo com Friedrich Schleiermacher, filósofo e teólogo liberal do século XVIII, as descrições bíblicas do juízo final devem ser entendidas como indicações simbólicas do fato de que o mundo e a igreja finalmente se separarão no futuro, sem a existência de um juízo final. Essa explicação acaba com a ideia do julgamento final da humanidade. É uma explicação que certamente não faz justiça às afirmações bíblicas sobre o assunto. Então, Schleiermacher, um teólogo liberal, diz: não, o inferno não existe, Deus não vai julgar ninguém, Deus é um Deus bonachão, Santa Claus, Ele não tem razão nenhuma para culpar ninguém. Então, o juízo é metafórico. Então, e tem muitos até pastores, que são schleiermacherianos, seguidores de Schleiermacher, especialmente teólogos liberais. Mas esse não é o discurso de Paulo. O discurso de Paulo é forte. Quando você lê Paulo pregando no Areópago de Atenas, se você ler e refletir o que Paulo diz aos atenienses: porque Deus reservou um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou. Atos 17, versículo 31. Deus reservou um dia ao ateniense que vai julgar todos vocês. Então Paulo não barganhou o evangelho, Paulo não barganhou princípios. O povo faz muito isso, muito sério. Então você tem que avisar. Essa mensagem bíblica
de Ezequiel. Tu, homem, avisa, fale o evangelho, compartilhe, fale que vai haver um juízo final. Porque se ele morrer na sua incredulidade, as suas mãos a sua alma não pedirei das suas mãos. Segunda compreensão, o juízo de Deus é imanente, é de um filósofo chamado Schilling, filósofo alemão. Olha o que ele diz: o juízo de Deus é exclusivamente imanente. Existe uma máxima do filósofo Schilling que diz: a história do mundo é o julgamento do mundo. Em outras palavras, isso significa a tão frase dita nos nossos dias: quem faz aqui, paga aqui mesmo. Quem faz aqui, eu coloquei para, mas paga aqui mesmo. Quem faz aqui, paga aqui mesmo. Os materialistas e ateus adoram esse slogan, porque nega qualquer espécie de Deus, de um outro mundo, ou de julgamento futuro. Essa crença destrói completamente a doutrina do juízo final, determinado por Deus a acontecer no futuro. Já vi alguém dizer: quem faz aqui, paga aqui mesmo. Não é verdade. Há milhares de pessoas que praticaram crimes hediondos, grotescos, animalescos, e passaram aqui sem sofrer nada. Milhares de cristãos deram a vida no sacrifício, pagaram a sua vida no altar, sacrifício na época dos romanos, mas aos milhares. Adolfo Harnack, que é um dos maiores especialistas do mundo antigo, como historiador, ele chega a dizer que na época de Nero, eram tanta gente crucificada, que não havia espaço, não havia ápia para pendurar cristãos crucificados. Nero chegou a betumar cristãos com piche, com asfalto, e acender para iluminar a Via Ápia, a principal avenida de Roma, por muitos meses. Sim, quem paga aqui mesmo, aqui o inferno foi para os cristãos. Foi para quem viveu a vida com justiça e santidade. Porque milhares de pagãos viveram aqui, milhares de pessoas jamais foram punidos. É a frase mais frágil. Eu ia dizer uma adjetivação muito difícil, mas uma das frases mais imbecis que alguém pode dizer: quem faz aqui, paga aqui mesmo. Porque isso não seria para o cristão. A história do cristianismo demonstra de forma incontesta e ineludível que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições. É Paulo que diz em Timóteo capítulo 3: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições. Comece você a afrontar o mundo. Comece você a confrontar o mundo. Até os colegas seus vão se aborrecer. Agora você vai dizer: comigo está tudo bom, tudo bem, homossexualismo está tudo ok, lesbianismo, ideologia de gênero, não tem nada contra. Todo mundo vai gostar de você. Você é um cristão que todo mundo vai gostar. Mas se você confrontar o mundo, é impossível não padecer perseguições. O juízo de Deus é desnecessário. Alguns consideram isso inteiramente desnecessário, o juízo final, porque o destino de cada um já está determinado no momento de sua morte. Se um homem morreu firmado em Cristo, estará salvo. Se morreu sem Cristo, estará perdido. Desde que a questão está resolvida, dizem alguns, não há necessidade alguma de juízo final. Então alguns acham que é desnecessário, mas a Bíblia não prescreve dessa forma. Então, outros que dizem que o julgamento não será um só evento. Alguns cristãos chegam a dizer que vai ter três julgamentos. Nem todos os pré-milenistas pensam assim, mas tem um grupo pré-milenista que crê que vai haver 3 julgamentos. Um julgamento para os eleitos na ressurreição, quando Jesus vier, no arrebatamento da igreja. Um julgamento para aqueles que estiverem vivos, e outro julgamento no dia do juízo, já que se crê que depois do arrebatamento da igreja vai haver salvação para os ficarem aqui. Vai haver conversão depois do arrebatamento da igreja. Vai ter um tipo de second chance, segunda chance. E essa turma vai ser julgada de novo. Então, segundo esses, haverá 3 juízos. Um problema com essa compreensão é que Jesus não ensinou isso. É que Paulo não fala em 3 juízos, só fala em um único juízo. Agora, o problema sério do mundo de hoje são as discrepâncias aparentes. Por que o justo sofre? C.S. Lewis escreve isso no seu livro, A Questão da Dor. É um livro que vale a pena ser lido de C.S. Lewis. O povo só quer ler do C.S. Lewis as Crônicas de Nárnia, o Leão, a Feiticeira, o Guarda-Roupa. É bom ler obras de C.S. Lewis que ele escreveu num cunho teológico. O cristianismo puro e simples,
obra de C.S. Lewis. Outra obra dele, a questão da dor e do sofrimento. E outra obra também, a questão da alegria. Então, discrepâncias aparentes. A Bíblia nos ensina a ter os nossos olhos postos. Olha o que diz, Berkhoff é um grande teólogo. E Berkhoff diz o seguinte: a Bíblia nos ensina a ter os nossos olhos postos no futuro, no juízo final, vendo neste a perspectiva, a resposta decisiva de Deus para todas as interrogações, a solução de todos os problemas e a remoção de todas as discrepâncias aparentes da era atual. O que é manifesto nas Escrituras é que os juízos de Deus no tempo presente não são finais. O mal cometido pelos ímpios continua sem a devida punição na era presente, e por sua vez o bem nem sempre é recompensado nessa existência em toda a sua plenitude. Isso é uma discrepância, porque o justo sofre e porque o ímpio se regozija na sua vida, incólume, sem nada sofrer. Isso é uma aparente discrepância que só a graça de Deus nos ajuda a entender. Cristo é o juiz dos vivos e dos mortos. O juízo final, com todas as suas óperas de extra, obras externas de Deus, é obra realizada pelo Trino Deus. A Escritura atribui particularmente a Cristo. Cristo, em sua capacidade mediatória, será o futuro juiz. Passagens como esta tornam mais que evidente que a honra de julgar os vivos e os mortos foi conferida a Cristo como parte de sua exaltação. Esta pode ser considerada como uma das honras culminantes da sua realeza. O apóstolo São Paulo pregou isso, que Jesus vai julgar os vivos e os mortos. O Pai a ninguém julga, mas ao Filho, disse Jesus. Ao Filho o Pai concedeu todo o julgamento. Você já imaginou isso? Porque nós sempre, quando pensamos na pessoa de Jesus, na pessoa beatífica e santa de Jesus, nós sempre pensamos em Jesus como amor, a encarnação do amor de Deus, o amor em toda a sua plenitude. Sempre pensamos em Jesus como o Cordeiro de Deus, mas não pensamos em Jesus como o leão da tribo de Judá. A mesma faceta do Cordeiro do leão, que não quer tê-lo como Cordeiro hoje, como Salvador, vai tê-lo como juiz implacável. É muito sério isso. Estava lendo sobre a Escócia, e foi um fato real, que um senhor, isso é uma história até contada por Charles Spurgeon, no seu livro Lições aos Meus Alunos, e ele conta que um senhor havia cometido um crime hediondo e foi condenado, mas nas barras da cadeia lá, ele lembrou que um amigo seu de infância era um grande advogado na cidade de Edimburgo, na Escócia. Ele fez contato com o seu amigo. Eu sei que você é um advogado brilhante, e nós crescemos juntos nas ruas de Edimburgo. Venha e defenda a minha causa diante do tribunal. E aquele seu amigo veio, mas com brilhantismo, com eloquência invejável, soberba, inflamadamente defendeu o seu amigo, e ele foi alforriado. Mas 2 anos depois, diz Charles Spurgeon, aquele homem foi reincidente e cometeu outro crime. E ele lembrou do seu amigo de novo: meu amigo, eu cometi outro crime. Eu peço que você venha e defenda a minha causa diante do tribunal. E o seu amigo veio para conversar com ele nas barras, ali junto às barras da prisão, e disse: meu amigo, eu não posso mais nada fazer por você. Foge de minhas mãos o poder agora de defendê-lo, porque agora eu sou o juiz. Eu sou o juiz dessa causa. Então, brilhantemente, Charles Spurgeon aplica que aqueles que não querem ter Jesus hoje como advogado, vai tê-lo implacavelmente como juiz no último dia, no dia da ira. Você não pode imaginar, Jesus, o Cordeiro, o dia da ira. O Cordeiro vai estar irado naquele dia. Apocalipse capítulo 6 diz o texto que os ricos, os poderosos pedirão que as montanhas caiam sobre eles, para escondê-los da ira do Cordeiro. Quando foi aberto o sexto selo, eu vi os poderosos, os ricos, os nobres, pedindo, diz o texto apocalíptico, que as montanhas caiam sobre eles para escondê-los da ira do Cordeiro. É muito sério isso. Quem estará presente ali? A Escritura contém indicações claras de que pelo menos 2 grupos serão julgados. É mais evidente que os anjos decaídos comparecerão também. Os anjos caídos serão julgados também. Satanás e os demônios
verão a sua ruína final no dia do juízo. Também se vê com toda clareza que todos os indivíduos da raça humana terão de comparecer às barras da justiça. Os cristãos serão chamados, mas não haverá para eles juízo condenatório. Estarão presentes no juízo, mas não para condenação, porque a palavra de Deus já prescrevia isso. Quem crê em mim e crê naquele que me enviou, disse Jesus, não entra em juízo, não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. Romanos 8, 1 e 2. Não há condenação, portanto, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. Agora vamos ver agora aqui, eu não coloquei aqui. O julgamento, coloquei aqui um texto da Confissão de Fé. A Confissão de Fé de Westminster diz o seguinte, que o fim que Deus tem em vista, determinando esse dia, é a manifestação de sua mercê na salvação eterna dos eleitos e a sua justiça na condenação dos réprobos, que são perversos e desobedientes. Os justos virão para a vida eterna, receberão aquela plena alegria e refrigério que emanará da presença do Senhor, mas os perversos que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo serão lançados nos tormentos eternos e serão punidos com eterna destruição procedente da presença do Senhor e da glória do seu poder. Gente, é muito sério. Então não há temeridade, não há caráter fóbico no coração do crente. Você não tem um juízo final. Aquele dia vai ser dia de refrigério. Você ouvir dos mestres as palavras auspiciosas, vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado para vós. Mas aquele dia é dia de escuridão, é dia de trevas, como diz Sofonias, e não de luz, para aqueles que não conhecem a Deus. O julgamento será retributivo e remunerativo. Retributivo é a aplicação da justiça de Deus na vida dos réprobos, na vida daqueles que não conhecem a Deus. E remunerativo é a recompensa de Deus para aquele que lhes pertence. Vejamos o testemunho das Escrituras. Todavia não me envergonho, eu sei em quem tenho crido, e eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Desde agora a coroa da justiça está guardada para mim, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Testemunho da Confissão de Fé, já tinha lido antes, coloquei só uma parte ali. A Confissão de Fé, escrita em Londres, 1643 a 49, no seu capítulo 33, seção 1 e 2, declara: Deus determinou um dia em que há de julgar com justiça, julgará o mundo por meio de Jesus Cristo, a quem foram dados pelo Pai todo o poder e juízo. Naquele dia não somente os anjos apóstatas, não somente os anjos que caíram serão julgados, mas também todas as pessoas que tiverem vivido na terra comparecerão ante o tribunal de Cristo, a fim de prestarem conta de seus pensamentos, palavras e feitos, e receberem um galardão de acordo com o que tiverem feito no corpo, seja o bem, seja o mal. Meus queridos, esse é o assunto para nós refletirmos hoje, um assunto muito sério. Então isso é a carta aos Romanos. É mais fácil ler os Salmos. Os Salmos são um texto só de refrigério. É mais fácil ler a caixinha de promessa. Você vai lá, só tem coisa boa na caixinha de promessa. Mas o Evangelho nos convida dizendo: provai a bondade e a severidade de Deus. Não posso pregar o Evangelho e barateá-lo, o que Bonhoeffer chamava de Evangelho da graça barata. Bonhoeffer, no seu livro Curso do Discipulado, ele dizia que muitos teólogos e pastores alemães estavam pregando uma graça barata. Então muita gente está pregando uma graça barata, não fala de arrependimento, de perdão de pecados, de novo nascimento. Estão barateando a graça, apequenando o Evangelho e assintosamente agindo contra a mensagem de Deus. Então cabe a nós que cremos nisso. Isso é a mensagem do Carta aos Romanos. Eu quisera falar para vocês outra coisa, mas para ser fiel às Escrituras tem que falar o que as Escrituras proclamam. Como fiel dispenseiro de Deus, tem que dizer o que Paulo disse. E essa é a mensagem de Paulo. Essa é a mensagem de Paulo aos Romanos. E essa é a mensagem de Paulo para os nossos dias. Quando eu leio a carta aos Romanos, sinceramente eu digo a vocês, parece que Paulo está escrevendo para o Congresso Federal, para o Senado Federal, para a igreja, para o povo brasileiro, para a realidade contemporânea.
Porque todas as coisas que estamos vivendo na carta aos Romanos são as situações de Paulo e são situações vividas pela igreja hoje. Grandes desafios. Mas cabe a você e a mim dizer: Senhor, diante das grandes discrepâncias do mundo contemporâneo, quando se contempla o sofrimento do justo e o triunfalismo do perverso, dá-me a graça de esperar simplesmente na tua justiça. Ajuda-me, Senhor, a não agir com a minha ira, mas ajuda-me, Senhor, a dar lugar à tua ira, porque a ira de Deus é santa, a ira de Deus é perfeita, a ira de Deus é implacável, a ira de Deus é imparcial. Não vos vingueis, amados, mas dai lugar à ira, porque a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Como seríamos mais sábios se nós deixássemos Deus aplicar a sua própria justiça? Vamos orar. Nosso Pai Celeste, muito obrigado, Senhor, pelo grande desafio hoje. Foi com santo temor e tremor que nós compartilhamos a esse teu povo reunido aqui nesta noite. Pessoas que vieram dos seus trabalhos, alguns fatigados, exaustos, após um dia laborioso, voltando para o aconchego, para o recôndito de suas casas, e passaram aqui neste santuário, Senhor, para ouvir a tua voz. Leva o Senhor para os seus lares, debaixo da égide da tua graça e do teu poder. Senhor, aplica a tua palavra no nosso coração e nos ajuda, Senhor, a descansar plenamente na tua justiça, sabendo que está chegando o dia da ira de Deus sobre a humanidade, sobre a sociedade contemporânea, e cabe a nós orarmos por esse mundo, por conversão, por transformação, por quebrantamento, por penitência diante do Criador, enquanto é tempo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Muito obrigado. Vamos cantar o hino 297, a primeira e última estrofes. Quando lá do céu descendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia da vitória do meu Rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo
rejeitado foi Jesus, meu Salvador. Desprezado, insultaram meu Senhor. Mas glorioso veio o dia da vitória do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Amém. Passar a palavra ao reverendo Isaías para a bênção apostólica. Nossa palavra de gratidão ao reverendo Antônio José pela exposição da palavra de Deus e a você que esteve aqui hoje. Nós não vamos ter aquele momento de perguntas, porque temos outra atividade do encontro de casais, não é isso? Então nós vamos ficar em pé e vamos orar, agradecendo ao Senhor por esta palavra. Senhor, nós te louvamos pela exposição da tua palavra, pelo teu servo que ministrou este estudo. A nossa vida foi abençoada. Nós fomos edificados, exortados por ti, pela tua palavra, e crescemos espiritualmente. Nós te agradecemos, ó Deus, pela promessa da tua volta, e dizemos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Oramos em nome dele, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno e poderoso Pai, que a comunhão, as doces consolações e o poder do Santo Espírito repousem sobre nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Que Deus vos conduza em sua paz.